ontem mesmo também, eu estou citando, né, não dá para não citar reiteradamente o professor Antônio Cândido, ontem naquela sua brilhante e tão saborosa palestra, ele contou vários episódios assim que o Oswald ele era um piadista, ele era um espírito extremamente reverente, e ele conta, por exemplo, num dos seus poemas, que quando ele, jovem repórter, que foi uma das principais, ele não era um homem sem profissão, uma das principais profissões do Oswald de Andrade era de jornalista, mas ele, em 1916, ele entrevistando a Isadora Duncan, que estava se apresentando no Teatro Municipal, ela estava hospedada ali no Sportsman, era o Rotisserie Sportsman, próximo ao Teatro Municipal. Ele, extasiado diante daquela diva, né, ele diz que bebeu champanhe no sapato da dançarina. E episódios como esse, né, tantos outros que ontem foram relatados aqui, fizeram com que o Oswald fosse conhecido do grande público mais como um personagem do que realmente como um escritor, né? E o Antônio Cândido, ele diz que o Oswald lendário e anedótico, ele tinha a sua razão de ser na sua época, porque a sua elaboração pelo público manifesta o que o público burguês de uma sociedade provinciana, como era São Paulo dos anos 20, enxergava de perigoso e negativo para os seus próprios valores, ou seja, o Oswald de Andrade, ele escandalizava pelo próprio fato dele existir, né? Ele era um escândalo ambulante, digamos assim, se a gente pode dizer. E, por isso, para algumas pessoas, para um homem como Oswald de Andrade, a existência é tão importante quanto os próprios livros. Agora, de qualquer maneira, ele legou uma extensa obra em dramaturgia, prosa, verso e, principalmente, jornalismo, que deve e precisa ser conhecida, e daí a importância de uma homenagem ao Oswald de Andrade num evento aqui como a Flip, né, para recuperar a obra do Oswald de Andrade, ou seja, para as pessoas lerem os livros do Oswald de Andrade, que agora está de volta, aí no relançamento, todos os livros dele podem ser adquiridos no relançamento da Editora Globo, né? E ele foi um dos mais inovadores entre os modernistas e abriu caminhos para que influenciaria toda a poesia brasileira posterior, em Carlos Drummond de Andrade, em João Cabral de Melo Neto, Manuel de Barros e no próprio concretismo. E, com a sua linguagem sempre transgressora, procurando ressignificar a mensagem artística, ele legou para a gente versos assim deliciosos, como o Relicário, por exemplo, para a gente ver como Oswald de Andrade é gostoso. A gente tem que devorar, a gente tem que saborear o Oswald de Andrade. Ele diz o seguinte: no baile da corte, foi o Conde Deu quem disse para a dona Bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de Beapendi é comer, beber, pitar e cair. Então, tem alguma coisa mais gostosa do que isso? E muito obrigada. E agora, depois a gente bate um papo aqui.